Olá, sintam-se acolhidos no nosso segundo encontro da disciplina Gestão Educacional. Hoje nós vamos tratar de uma maneira mais específica sobre a gestão no espaço escolar. Eu sou a professora Vilze Vidotti Costa, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina e atuo em um colégio aqui da minha região, junto à equipe pedagógica, que também participa da gestão da escola. Então, sintam-se acolhidos nesse ambiente que é nosso e convido vocês para observarem juntos a nossa proposta de trabalho de hoje. Então, essa segunda unidade, ela pretende nos auxiliar a compreender os desafios e as possibilidades da gestão democrática somente hoje no contexto escolar. Então, hoje vamos aprofundar a temática que envolve a gestão democrática no contexto escolar e já chamo a atenção de vocês para compreendermos o conceito de gestão educacional, o que é que difere a gestão educacional da gestão escolar. A gestão educacional ela é muito mais ampla. Então, a gestão educacional, além de ser entendida nesse contexto nacional, ela também se preocupa em buscar indicadores que contribuam para a análise do desempenho da qualidade da educação, mas em todo o território nacional. Está lá envolvida com o município, estado, governo federal, mas é essa compreensão do sistema educacional de uma maneira mais ampla. E a gestão escolar é aquela que acontece dentro do espaço escolar. E nessa perspectiva, que convido você para observar a contextualização da nossa proposta. No primeiro momento, o que é que conceituamos como gestão escolar? Então, a gestão escolar, ela procura mobilizar meios, procedimentos e pessoas para alcançar a finalidade principal da escola, que está lá indicada como contribuir para o pleno desenvolvimento dos alunos matriculados na escola. Mas, afinal, o que é que caracteriza a gestão escolar de uma maneira democrática? E outra questão também que vamos procurar uma resposta é: qual a importância da gestão para a organização escolar? Note que se estamos buscando a compreensão da gestão para a organização escolar, nós já estamos também pensando na contribuição que cada profissional da escola pode buscar no sentido de auxiliar no desenvolvimento daquilo que está lá presente no contexto da escola, justamente para buscar maneiras de auxiliar na função social daquilo que está posto como referência para a escola. Contribuir para a formação de pessoas e, afinal, quem são essas pessoas? O aluno matriculado no espaço escolar e, além da sua matrícula, a efetividade da permanência, buscando alcançar êxito naquilo que é a proposta da escola. Não só a efetivação da matrícula, mas participação, integração e buscar maneiras para que o aluno alcance êxito naquilo que ele vai buscar. Ou seja, a escola tem diferentes possibilidades de auxiliar na formação do aluno para a sua integração na prática social e também para o mundo do trabalho. Não significa que a escola prepara para o trabalho, mas a escola favorece ao aluno pré-requisitos para que ele se insira nessa prática social e também no mundo do trabalho. Dessa maneira, todos os profissionais da escola contribuem para que a escola efetive na prática aquilo que está lá nos documentos da escola e que hoje também teremos a possibilidade de aprofundarmos essas questões, ou seja, reestruturação dos documentos da escola com participação e integração de toda a comunidade escolar. Gestão democrática, mas afinal, de que gestão estamos tratando?
Quando vamos tratar sobre gestão democrática, é importante termos a compreensão do que é o conceito de administração escolar e gestão escolar. Note que iniciando lá por volta de 1930, nós tínhamos um modelo diferenciado de gestão. Era muito mais próximo à administração empresarial. E esse modelo é levado para a escola e a partir de 1930 nós temos o cargo de diretor como uma indicação política. Então vamos observando que dentre os modelos de gestão, a escola vai se organizando com uma estrutura técnico-pedagógica. Note que nessa estrutura técnico-pedagógica, as prescrições são detalhadas em funções e tarefas. Então, lá por volta de 1936, surge a hierarquia funcional, ou seja, o diretor, sendo um cargo de confiança, um cargo político, ele ainda tinha todo o poder centralizado em suas mãos. Então, a administração, ela se torna uma responsabilidade única do diretor. Tudo é centralizado nas suas mãos e muitas vezes esse trabalho torna-se autoritário justamente por isso. Ele se torna rígido nas normas, nas regras. E provavelmente aqui nós vamos também ouvir aquele discurso: quem manda aqui sou eu. Aqui é minha escola, só estuda aquele que eu quiser, né? Então, minha escola, minha sala de aula, meus alunos. Então, nós temos aí a possibilidade de uma comunicação verticalizada. E a ênfase maior não está nas interações entre as pessoas, mas sim no mando daquele profissional que está à frente da gestão. Com a nova possibilidade, a partir de 1988, indicada pela Constituição Federal, pela LDB 93/94, que vem reforçar aquilo que está posto na Constituição, nós vamos observar que a legislação contribui para a organização do sistema educacional numa outra perspectiva. Agora, a partir de 1988, é sugerida a gestão democrática no espaço escolar. Mas como é que isso pode acontecer? Novas normas que vão auxiliar na padronização, inclusive, de determinados comportamentos. E isso vem reforçado no Plano Nacional de Educação, que está lá como proposta a ser efetivada de 2014 a 2024. Então, note que é importante, como profissionais da escola, conhecermos a legislação, porque é justamente a legislação que vai orientar a prática do trabalho pedagógico na escola. Não só o trabalho pedagógico, como administrativo, financeiro e muitas outras questões. Ainda relacionado a essa perspectiva, nós vamos perceber que a gestão, ela possibilita, no artigo 206 da Constituição, ela possibilita a compreensão sobre como é que essa gestão democrática acontece no ensino público, na forma da lei, seguindo princípios que estão justamente indicando, orientando como é que deve acontecer o ensino, como é que ele deve ser ministrado. O artigo 3 da LDB vem reforçar as questões relacionadas à educação básica e à gestão democrática. Note que aqui estamos tratando do ensino público, porque no ensino privado nós vamos observar uma maneira diferenciada de administração. Então, no ensino público, deve acontecer na forma da lei, seguindo a legislação do sistema de ensino, o que vem sendo reforçado pela meta 19 do Plano Nacional de Educação. Ela afirma que
há necessidade de assegurar condições, inclusive aqui principalmente condições financeiras, investimentos que vão articulados com os entes federados, visando a melhoria da organização da educação e a efetivação dessa prática relacionada aqui à gestão. Se antes nós tínhamos o trabalho do diretor centralizado nas mãos, muitas vezes, de uma única pessoa, a proposta de gestão já favorece a participação e a integração da comunidade na escola. De que maneira isso acontece? Uma das sugestões que vem reforçar essa nova perspectiva de gestão escolar é no sentido de universalizar a escola para todos, universalizar a educação básica. Todo aluno tem direito a estar na escola. Note que nós estamos tratando da Constituição de 1988, LDB de 1996. Nós já temos escola para todos? Aqui iniciam nossas reflexões fundamentadas na legislação. Será que existe em todas as regiões do Brasil eleição de diretores ou continua sendo um cargo por indicação para assumir o trabalho na escola? Existem as propostas, existem a implementação, a efetivação da legislação, mas muitas vezes os próprios profissionais do espaço escolar não conhecem a legislação que ampara o seu próprio trabalho. Por isso a importância de estudar, de aprofundar os conhecimentos, inclusive observando como a legislação contribui para o efetivo trabalho dentro do espaço escolar. É nesse sentido também que nós, como profissionais da escola, podemos contribuir com a reestruturação dos documentos que favorecem o êxito da função social da escola, que é contribuir para a formação de pessoas e inserção na prática social e no mundo do trabalho. Então, a gestão democrática, seguindo aquilo que prevê o Plano Nacional de Educação, vem reforçar o que está posto na Constituição Federal, na LDB, e temos que pensar que o Plano Nacional de Educação, ele surge com o objetivo de garantir a articulação entre os entes federados, visando justamente o direcionamento de verbas, de investimentos, para que essa gestão democrática aconteça no espaço escolar. Então, para que a gestão realmente se efetive, é importante a participação das pessoas nas decisões da escola. Se continuamos com uma gestão autoritária, aqui vamos ouvir o diretor da escola dizendo que as pessoas não participam do trabalho na escola, mas temos que pensar que são trabalhadores, pais dos alunos, e temos que pensar nas relações interpessoais que podem se estabelecer. A organização e a gestão, ela funciona mediante coleta de dados, de informações reais. Então, cabe ao diretor da escola conhecer a realidade da escola e, a partir do reconhecimento dessa realidade, pensar em metas que consiga atingir, porque já temos as informações reais, já temos o acompanhamento e a avaliação sistemática do trabalho realizado na escola. A partir desse, nós também podemos pensar na reformulação da organização e da gestão da escola. De que maneira isso pode acontecer? A democratização das relações de poder. Se antes tudo estava na mão do diretor, agora temos a possibilidade de minimizar as questões burocráticas, pensar na eleição direta dos diretores de escola, pensar na implantação do conselho escolar e das demais instâncias colegiadas, como a APMF, Grêmio Estudantil,
Note que quando tratamos sobre minimização da burocracia, nós também estamos pensando aqui que antes cada profissional dentro do espaço escolar exercia uma determinada função. Um só atendia o telefone, outro atendia na secretaria, o outro carimbava um documento. Após a Constituição de 88 e esse nosso movimento com a globalização, não que tenhamos que ser multi, mas nós podemos carimbar um documento, podemos atender o aluno, podemos trabalhar com a família do aluno, ou seja, ter a compreensão sobre todo o trabalho da escola. É complicado? É dinâmico, porque o trabalho da escola, ele se desenvolve de maneira dinâmica. Então, nós também buscando capacitação para entender, compreender essa nova realidade. E além da compreensão, a participação também é importante. Então, note que para a implementação de uma gestão democrática, é necessário ter uma liderança comprometida a ouvir as vozes interessadas. E é nesse sentido que nós vamos também observando as necessidades desse espaço. Por exemplo, no que se refere a reconhecer essa realidade, nós também podemos pensar no compromisso da escola, que está lá estabelecido, e a partir desse compromisso, entender como o Plano Nacional de Educação também vai contribuir para que o trabalho se efetive. O Plano Nacional de Educação, voltando um pouquinho aqui, nós temos o Plano Nacional de Educação, na sua meta 19, que assegura condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática. Isso vem associado a critérios técnicos, tanto de mérito quanto desempenho, e também a possibilidade de consulta pública, ou seja, aqui nós estamos tratando sobre a eleição de diretores. Então, será que o diretor possui capacitação para atuar? E note que quando estamos falando de diretor, nós estamos falando que todos os professores das diferentes áreas têm a possibilidade de tornarem-se diretores da escola e, além de tornarem diretores da escola, a partir da eleição. Então, caso você tenha interesse, desde agora você já pode buscar capacitação, aperfeiçoamento, justamente no sentido de compreender o trabalho do diretor diante da gestão no espaço escolar. Voltando ao quadro, nós continuamos entendendo as estratégias do Plano Nacional de Educação, que sugere compreensão da legislação, formação dos conselheiros. Muitas vezes o conselho escolar é eleito e as pessoas nem sempre vão entender qual o papel do conselheiro diante do trabalho na escola. Então, aí, cursos de capacitação efetivado pela direção, equipe pedagógica. Quando falamos de órgãos colegiados, nós estamos nos referindo ao conselho escolar, ao grêmio estudantil, à associação de pais, mestres e funcionários. E todas essas pessoas, de maneira integrada, elas podem contribuir com a reestruturação do projeto político-pedagógico da escola. A escola possui uma certa autonomia para estruturar seus documentos, mas ela deve respeitar a lei maior, a Constituição Federal, a LDB, as diretrizes curriculares, a BNCC. E compreendendo a realidade em que ela está aí ofertando matrícula aos alunos, pode ser da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a partir da compreensão da realidade, ela possui uma certa autonomia para planejar seu trabalho de acordo com as realidades daquela comunidade. Voltando ao quadro, ainda podemos ter a compreensão
sobre a possibilidade de uma prova nacional que vai aí tratar sobre a capacitação desse profissional que queira ser diretor e ocupar o cargo dentro do espaço da escola. Então, é importante que cada profissional que tem interesse em se tornar diretor busque capacitação, aprofundar seus conhecimentos no que se refere à gestão da escola e, a partir daí, o grande compromisso de tornar-se liderança num espaço que é público, porque aqui estamos tratando sobre a escola pública, um espaço que é público, mas que todos podem participar e contribuir de diferentes formas. Implantação da gestão democrática. Como é que cada participante, vamos pensar o responsável pelo aluno, o diretor da escola, a equipe pedagógica, professores, a própria comunidade escolar, pode contribuir para a implantação ou a implementação daquilo que é proposto pela gestão no espaço escolar. Observe no quadro. Então, para a implementação da gestão democrática, é necessário a liderança comprometida, ou seja, quem são os líderes? Podemos pensar todos os profissionais da escola como liderança, mas principalmente o diretor, não mais de uma maneira autoritária, mas sim dando voz, ouvindo todas as pessoas que participam na escola. Por quê? A escola é direito de todos, então matrícula, acesso, permanência e êxito no ambiente escolar nas diferentes etapas da educação básica. Além disso, também podemos observar que, assim como é compromisso de todos, também o interesse deve ser de todos. Aí apresentamos os educadores, a própria comunidade, a responsabilidade do governo municipal, federal, estadual, a família do aluno, e aqui já chama a atenção, quem é que nós entendemos como família do aluno atualmente? Porque muitas vezes o aluno mora com os avós, com o pai, com a mãe. Então, aqui já temos um novo modelo de família. Políticos podem também participar desse trabalho, os próprios alunos de maneira muito motivada, as empresas do bairro na qual essa escola permanece, os conselhos, as instâncias colegiadas, Conselho Escolar, APM, Grêmio Estudantil. Então, todos os funcionários da escola, de alguma maneira, estão participando desse ambiente que sugere pesquisa o tempo todo. O espaço escolar é um excelente espaço de pesquisa. Diferentes maneiras, diferentes possibilidades de contribuição para entender todo o processo ligado tanto ao ensino quanto à aprendizagem, além daquilo que é fato, ou seja, buscar êxito, mas nem sempre o êxito acontece. Então, analisar fragilidades, buscar os pontos vulneráveis, as fragilidades da escola, os pontos positivos e, a partir daí, a partir dessa avaliação, pensar em maneiras, em planos de ação que possa contribuir para a efetivação daquilo que se realiza na escola. Assim, tratando sobre ainda as funções da gestão, nós vamos observando que é importante o levantamento prévio sobre o sistema escolar, identificando as necessidades, para que o planejamento das ações surtam efeito. Porque logo em seguida, a partir do planejamento, a partir da compreensão sobre o trabalho na escola, podemos pensar na organização desse trabalho, a maneira como cada um pode contribuir para que possa melhorar a prática no sentido de buscar um resultado favorável para a aprendizagem, o alto desempenho dos alunos e sempre em comum acordo com
a direção, que está aqui como gestão responsável por toda a organização do trabalho na escola, e ainda o acompanhamento da efetividade das ações. Então, pensando dessa maneira, quais são os princípios da gestão? Planejamento, a importância de definir ações. Como é que nós definimos ações? A partir da avaliação do trabalho realizado por todos os profissionais no ambiente escolar. Então, aqui, nós estamos tratando sobre o levantamento situacional, se vamos pensar na reestruturação do projeto político-pedagógico da escola. Levantamento situacional não é o momento em que um determinado profissional vai criticar o trabalho do outro, mas vamos analisar juntos o que pode ser melhorado e, a partir daí, pensarmos na operacionalização, na organização das atividades a serem propostas. Na organização dessas atividades, nós vamos buscar conceituar, vamos buscar em diferentes autores sustentação para a prática. E aí pensar na operacionalização, pensar em estratégias estruturadas a partir de um plano de ação para ser desenvolvida a curto, médio e longo prazo. É importante considerar que, diante desse compromisso e de uma administração que muitas vezes era autoritária, na gestão democrática temos que pensar sim na possibilidade da quebra de resistências. Tem sempre aqueles profissionais que continuam dizendo que nada vai dar certo. Tem aqueles que vão dizer, já fiz, não farei novamente, porque a primeira vez não funcionou. Então, quando buscamos estratégias, não significa que porque alguma coisa não aconteceu da maneira como deveria ser, que nós vamos ignorar. Mas temos que buscar novas possibilidades. O espaço escolar é um espaço dinâmico, vivo, participação de crianças, adolescentes, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, respeitando as necessidades dos alunos, o tempo para que o aluno tenha um insight para a aprendizagem, podemos pensar muitas vezes na retomada de conteúdos, assim como tem aqueles professores que vão dizer, já expliquei, quem não aprendeu foi o aluno. Então, e o aluno indisciplinado também é um outro detalhe importante. Mas o que é que nós consideramos indisciplina no momento atual? Nós não teremos mais em sala aquela criança dos anos 60, muito comportada, que não tinha nem coragem de fazer uma pergunta. Hoje, nossos alunos desenvolvem a criticidade, a criatividade, estão participantes, atuantes, ou seja, eles também fazem parte dessa gestão que se diz democrática no espaço escolar. E cada vez mais a possibilidade do próprio contexto da gestão incentivar, motivar a participação do aluno. Note que quando alguém está lá dizendo nosso aluno não está motivado para estudar, não seria o professor o primeiro a buscar maneiras de incentivar o aluno a participar de maneira motivada em sala de aula? Assim chegamos na nossa situação problema. Participação e integração da comunidade no espaço escolar. De que maneira a gestão, indicada aí pela equipe diretiva da escola, liderança máxima no espaço escolar, de que maneira a escola pode contribuir para que se efetive na prática a participação dos pais dos alunos na escola? Observe no quadro que temos uma sugestão de resolução para esse problema, mas será que essa resolução pode ser considerada definitiva? Nós apresentamos aqui algumas situações. Por exemplo, a família participar da elaboração de um plano de ação, juntamente com
a direção da escola e as instâncias colegiadas. Quando falamos de instâncias colegiadas, estamos nos referindo ao conselho escolar, que tem a possibilidade de analisar as questões pedagógicas, administrativas, financeiras, fiscalizar, mobilizar, interpretar as informações que vão colhendo. Temos também a possibilidade de pensarmos nessa acolhida aos pais, implementando uma rede de apoio aos pais, porque muitos pais têm dificuldade com relação à disciplina dos seus filhos, a comportamento dos seus filhos, relacionamento entre pais e filhos. Então, todas essas situações, quando pensamos na participação efetiva da comunidade na escola, temos também a possibilidade de pensar em minimização dos conflitos. E aí, os pais podem ser os primeiros a indicar quais são os conflitos que acontecem lá no domicílio com relação a esse relacionamento entre pais e filhos. Voltando ao quadro, nós vamos observando também a necessidade de fomentar a associação dos pais. Então, a APMF é a Associação dos Pais, Mestres e Funcionários. Será que a APMF está acontecendo em todas as regiões, em todas as escolas no Brasil? Note que nós estamos falando da LDB de 1996. Lá em 1996 já se dizia da importância da eleição de diretores, não mais um cargo por indicação, mas com participação da comunidade. Será que no Brasil está realmente acontecendo a eleição de diretores nas escolas? Voltando ao quadro, temos ainda a possibilidade de realizar reuniões periódicas no ambiente escolar com participação de toda a comunidade. Assim como também seria importante nos dias atuais criar um grupo de WhatsApp para encaminhar dúvidas, recados. Note que em todos os momentos que vamos pensar na participação da comunidade na escola, é importante observarmos detalhes, porque a partir da observação dos detalhes podemos problematizar, desmistificar algumas situações observadas e, ao mesmo tempo, se vamos problematizar, desmistificar, também podemos nos desvencilhar daquelas questões autoritárias do passado, porque se estamos falando aqui dessa concepção mais conservadora que ainda podemos observar na atitude de muitos profissionais da escola, a proposta agora é que aqueles que estão lá integrando o espaço escolar, eles atuem como transformadores dessa realidade. Então, cabe a nós buscarmos capacitação para nos tornarmos integrantes motivados no sentido de auxiliar na transformação do espaço escolar. Muitas vezes, as questões relacionadas a divergências, conflitos entre professor e aluno em sala de aula, acontece justamente por essas situações na qual o professor tem a sua maneira, os seus valores, a sua maneira de encarar as dificuldades em sala de aula, mas que não necessariamente poderiam ser entendidas como uma dificuldade. Porque quando estamos aqui tratando sobre escola, nós não estamos tratando de estrutura física, de madeira, cimento. Nós estamos indicando que nós somos a escola. Os profissionais que estão atuando nesse espaço é que fazem a integração, é que fazem a transformação desse espaço e somos nós que contribuímos com a formação daquele que está lá matriculado e que busca tornar-se um cidadão para ser integrado no seu meio social. Então, qual é o nosso compromisso com essa escola? Não a escola de cimento,
mas a escola que contribui para a formação de pessoas. E é justamente nessa troca, na observação dessa realidade, que vai favorecer tanto a análise dos problemas, dos conflitos, os pontos favoráveis, desfavoráveis, as fragilidades e, a partir daí, a estruturação de um plano de ação, não que consiga dar conta 100% das necessidades da escola. O bom seria que conseguíssemos dar conta de 100%, mas nem sempre isso é possível. Então, buscando sempre esmerar-se no trabalho de maneira compromissada, para que, de uma maneira muito atuante, e quando falamos também de compromisso do professor, vamos pensar na motivação do aluno para estar no espaço escolar. A falta do professor sem um aviso antecipado, o encaminhamento dado pelo professor dentro da sala de aula, o planejamento do professor no que se refere às atividades, todas as situações, elas vão contribuir para o respeito do aluno com relação à organização do trabalho do professor. Muitas vezes o aluno deixa de fazer tarefas, o aluno deixa de frequentar a escola. Então, qual a leitura que isso nos permite? Pode ser uma negligência familiar, mas também pode ser essa relação com o professor que esteja afetando a motivação desse aluno. Então, como profissionais do espaço escolar, temos a responsabilidade e o compromisso de buscar maneiras de fazer com que essa gestão realmente esteja lá presente na qualidade do trabalho que realizamos. Assim, convido você para participar conosco. Aponte elementos que destaquem a importância da gestão democrática no espaço escolar. Na sua região, você observa que realmente se efetiva na prática isso que é indicado pela gestão? Participe conosco. Encaminhe aqui as contribuições para que a gente possa ter muito mais enriquecida essa nossa reflexão. Vou ficar aqui aguardando. O Polo de Brasília participa, assim como muitos outros. Estou muito feliz aqui pela participação de vocês. O Polo de Brasília diz o seguinte, que são vários elementos a serem considerados. Participação da comunidade, a eleição de diretores, um bom plano de gestão. E aqui a gente fala do clima organizacional, né, pessoal? Que vocês também trataram sobre isso. No que se refere ao clima organizacional, um diretor atento, observando as possibilidades nesse plano de ação
E aí, o clima harmonioso, relacionamento interpessoal entre os funcionários, Polo de Teresópolis, criar um contexto de respeito à diversidade nesse público atendido pela escola. Muito bacana isso que está sendo falado aqui. Por quê? Temos que pensar nas questões relacionadas à discriminação, preconceito. Muitas vezes nós, educadores, estamos lá dizendo que não somos preconceituosos, mas o aluno está observando não o nosso discurso, as nossas atitudes. O discurso fala do não preconceito, mas as atitudes apresentam o oposto. Polo de Caçador. Organizar planejamento e as questões relacionadas ao trabalho pedagógico. Então, o aluno está observando. É muito importante que ele sinta segurança também nesse trabalho que está sendo proposto pelo professor em sala de aula. Plano de gestão. Então, temos a possibilidade, tratando sobre o plano de gestão, de refletirmos sobre os documentos que contribuem para a organização do trabalho na escola. Quando pensamos na elaboração de um plano de ação para a equipe diretiva, equipe pedagógica ou professor, cada um tem o seu plano de ação fundamentado nos documentos da escola. Mas, afinal, quais são os documentos que ajudam a orientar o trabalho da escola? Observe no quadro. Então, nós temos o projeto político-pedagógico, que vai oferecer legitimação do trabalho realizado na escola por meio de diretrizes, linhas de ação, que vai, inclusive, definir a intencionalidade tanto do trabalho individual quanto do trabalho coletivo. Atrelado ao projeto político-pedagógico, nós temos a proposta curricular, que no Brasil está sendo reestruturada seguindo orientação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa proposta curricular ela é um documento que vem construído com o objetivo de orientar a estruturação dos conteúdos básicos, alinhar o processo pedagógico, as práticas pedagógicas. Temos também o regulamento escolar. O regulamento escolar, ele representa um pacto entre a escola, a família, os alunos. E note que estamos aqui tratando de normas, de regras a serem acatadas por todos dentro do espaço escolar. Então, temos que pensar em normas e regras que sejam condizentes com a realidade. E pensando no projeto pedagógico, no regulamento escolar, no regimento, que é um documento maior que o projeto pedagógico, a proposta curricular, que está atrelada ao projeto pedagógico, todos esses documentos vão contribuir para a estruturação do plano de trabalho docente. O plano de trabalho docente que vai possibilitar uma maior consistência à ação do trabalho do professor dentro da sala de aula. Então, note, regimento escolar, projeto político-pedagógico, proposta curricular, regulamento interno da escola, são documentos que orientam o trabalho dentro do espaço escolar, trabalho pedagógico, e a partir desses documentos orientadores é que o professor vai pensar no planejamento, no seu plano de ação para ser desenvolvido dentro da sala de aula. Se o aluno tem a compreensão desse trabalho a ser realizado, qual o objetivo do trabalho a ser realizado dentro da sala de aula, com certeza ele vai estar muito mais motivado para participar tanto das pesquisas propiciadas pelo conteúdo, quanto das atividades, da proposta de trabalho do professor. Então, no que se refere ao planejamento, acompanhe no quadro. Planejamento, ele deve focar
a função social da escola, que está lá no sentido de favorecer formação para que o nosso aluno possa participar da prática social, do mundo do trabalho, com autonomia, desenvolva habilidades, competências. E esse planejamento também deve valorizar as diferentes abordagens provocadas pelo desenvolvimento da avaliação institucional. Então, note que a avaliação institucional, ela possibilita a análise do desempenho de todos os profissionais da escola. Então, a partir desse planejamento, vai se provocar novos desafios, inclusive por meio de um plano de ação que vai envolver o contexto operacional, contexto tático e estratégias de desenvolvimento das possíveis atividades a serem realizadas na sala de aula e no espaço escolar. Dando continuidade, nós podemos observar que no que se refere ao planejamento escolar, nós temos 3 funções importantíssimas. Primeira, diagnóstico da realidade atendida pela escola. Segundo, a partir do diagnóstico, quais são os objetivos a serem alcançados, quais metas. E assim, nós podemos, então, elaborar o nosso plano de ação. O plano de ação envolve objetivos, prazos a curto, médio e longo prazo, envolve a avaliação, envolve a dimensão dessa prática pedagógica e, assim, temos também a possibilidade de pensarmos no contexto operacional, que é a curto prazo. Então, buscar estratégias de operacionalizar, pensando sempre na equipe gestora como equipe de líderes que vão, de maneira engajada, com agilidade, perspicácia, contribuir para a formação de pessoas, para o desenvolvimento dessas questões ligadas ao plano de gestão operacional, tático e estratégico. Então, note que o planejamento estratégico, ele se refere à definição de missão, valores, objetivos a serem alcançados. E note que é fundamental divulgar as práticas, tanto as que deram certo, quanto aquelas que apresentaram alguma dificuldade na execução. Porque o planejamento estratégico se traduz como um documento que contribui para a instrumentalização da gestão e está lá também com a orientação do projeto pedagógico e do regimento escolar. Note que esse material, tanto projeto pedagógico, proposta curricular, regimento escolar, regulamento interno da escola, até algum tempo atrás eram documentos estruturados, guardados numa gaveta, trancafiados com a chave. Então, a partir dessa proposta de gestão democrática, esses documentos devem estar em fácil acesso para qualquer profissional da escola, assim como para toda a comunidade escolar. Ir lá, observar, analisar. Quando perguntamos ao aluno por que sua mãe efetivou sua matrícula nessa escola, muitos alunos, inclusive do ensino médio, vão dizer, porque a escola era mais próxima à minha casa. Mas assim, a resposta deveria vir ao encontro de outra realidade. Minha mãe efetivou minha matrícula nessa escola porque ela conhece o projeto da escola, ela conhece o plano de ação indicado pela escola que vai contribuir com a minha formação. Então, por que você vem para a escola? Porque minha mãe mandou. Então, falta muito nessa realidade a ser observada e, ao mesmo tempo, a responsabilidade, o compromisso dos profissionais da escola em conscientizar os alunos sobre a importância da sua participação na escola, aprimoramento dos seus estudos, desenvolvimento de habilidades e de competências para uma maior qualidade naquilo que ele busca na escola.
diretrizes estratégicas para a escola. Então, quando pensamos nas estratégias para o desenvolvimento do plano de ação na escola, nós também temos que pensar na efetividade daquilo que está sendo proposto. Não adianta planejar grandes transformações se não conseguimos alcançar êxito no proposto. Então, primeiro, a liderança, tanto da equipe gestora quanto da equipe pedagógica, tem que estar atenta ao clima organizacional, o relacionamento entre os profissionais da escola, o relacionamento entre os alunos e os professores, ou o relacionamento de toda a equipe que atua no espaço escolar e assim como também a relação da comunidade escolar para com os profissionais que atuam na escola. Pensando posteriormente na estruturação dos projetos da escola, o envolvimento da comunidade escolar no trabalho, temos aí a possibilidade de pensarmos no plano estratégico. Observe no quadro. O planejamento estratégico, ele deve buscar efetividade daquilo que está posto no ambiente escolar, mas em sintonia com a realidade da escola. Porque esse plano, ele se torna um documento norteador na busca por resultados. Então, note que o planejamento, ele pode ser indicado em longo prazo e pode, inclusive, tratar de decisões futuras. Mas, para que se planeje o futuro, nós temos que conhecer o passado, a partir do passado, analisar o presente, para pensarmos na construção desse futuro. Assim, nós vamos analisar as metas. Então, temos lá a missão da escola, a visão da escola e dos profissionais da escola. O tempo todo estamos pensando numa escola viva, não a escola de cimento, a escola de madeira, mas a escola na qual as pessoas participam de maneira compromissada. Elas apresentam valores e valores ressignificados, não aqueles valores tratados na questão moral, social e aí ressignificados atualmente, principalmente no que se refere a comportamento dos alunos em sala de aula. As metas a serem atingidas, de que maneira vamos alcançar essas metas, quais estratégias podemos buscar. Então, note que diante desse quadro, é importante pensar em estratégias na qual o coletivo participe de maneira integrada. Podemos pensar que nem sempre todos os profissionais estão engajados, mas também é função da gestão da escola buscar maneiras de quebrar as resistências que vão se apresentando, inclusive nesse contexto, né? Muitas vezes os profissionais da escola não se sentem à vontade para desenvolver determinada atividade, mas assim, o que leva esse profissional a apresentar esse comportamento? Então, é muito importante dar voz, ouvir os diferentes profissionais e, a partir daí, buscar estratégias que seja favorável à participação de todos. Buscando ainda a compreensão sobre o que diz as diretrizes, nós podemos entender como uma visão estratégica, aquela que enuncia o grande sonho da escola, mas não aquela escola de cimento, o grande sonho da escola formada por pessoas. O que é que essas pessoas entendem como imagem da escola? De que maneira pode se revelar no futuro? Quais conquistas, quais metas alcançar? A missão, ela está relacionada ao o que é para fazer, como é que nós vamos fazer para quem? E de que maneira nós vamos fazer? Aqui é importante pensar que a escola existe por causa do aluno. Então, será que é o aluno que tem que se adequar às regras da escola ou
a escola compreender a realidade do aluno e buscar maneiras de favorecer a integração do aluno na escola. Metas e medidas consiste na utilização de atividades específicas, priorizar metodologias que enfatize a leitura, a produção e interpretação de texto, que ajude nas avaliações, na compreensão de pontos frágeis no que se refere à aprendizagem do aluno ou no que se refere à participação, à integração dos professores no espaço escolar. Note que o tempo todo nós estamos aqui tratando sobre situações que ocorrem dentro da sala de aula, assim como situações que ocorrem a partir do engajamento de todos os profissionais da escola. O professor planeja suas atividades, suas ações dentro da sala de aula, mas de maneira sempre conectada, porque pode favorecer atividades no laboratório de informática, na biblioteca, na cantina, são diferentes. Todos os espaços da escola podem ser utilizados pelo professor, a quadra de esportes, ou seja, a participação é justamente no sentido de efetivar aquele planejamento e, ao mesmo tempo, buscar a motivação do aluno para essa integração e participação. Voltando ao quadro, ainda observando a composição das estratégias, nós estamos aqui pensando que estratégia, ela é parte de uma ação para se atingir a missão relacionada à organização do espaço escolar, pensando no sucesso que pode ser conquistado. E os valores? Os valores são as crenças, os princípios que vão incorporar de forma particular tanto os profissionais que estão no espaço escolar, quanto aquilo que está posto nos documentos seguindo orientação da legislação que trata sobre a educação, assim como aquilo que chega da Secretaria de Educação, do Núcleo Regional de Ensino, porque de maneira engajada todos se preocupam com o trabalho dentro do espaço escolar. E justamente a partir dessa preocupação é que temos o envolvimento, temos a avaliação do trabalho realizado e temos a possibilidade de reestruturação dos documentos da escola. Assim chegamos à gestão no contexto escolar. Quando tratamos sobre a gestão no contexto escolar, temos a possibilidade de compreender essa gestão no que se refere à estrutura física, como temos a possibilidade de entender, de compreender o trabalho do professor dentro da sala de aula e toda a dinâmica desse processo. Então, cabe ao professor, no primeiro momento, conhecer a realidade da escola, a partir dessa realidade, conhecer os pontos frágeis, conhecer as situações ligadas à vulnerabilidade, às ansiedades, às necessidades dos alunos, às fragilidades, para, a partir de todos esses detalhes, toda essa análise, pensar num plano de ação que consiga favorecer, incentivar a construção do conhecimento, a integração do aluno nesse espaço. Então, a gestão no contexto escolar, observe no quadro, ela envolve comprometimento e definição clara das responsabilidades individuais e coletivas dessa equipe que promove a liderança na escola. Afinal, quem é essa equipe? Diretor, equipe pedagógica, equipe da secretaria, que é a técnico-administrativa, equipe operacional, assim como os demais servidores que estão lá na cantina, na cozinha, preparando a merenda dos alunos, os responsáveis pela limpeza do espaço escolar,
é importante a valorização de cada profissional diante da atividade que ele desenvolve dentro do espaço escolar. Ao mesmo tempo que a equipe de liderança está buscando maneiras de motivar os profissionais da escola, também conscientizar os alunos sobre as atribuições de cada profissional e o respeito à atividade desenvolvida por cada profissional. Assim como o professor em sala de aula, para que ele alcance o respeito do aluno, é importante que ele planeje suas atividades, que ele apresente, demonstre o domínio sistemático de todo o conteúdo a ser desenvolvido com os alunos em sala de aula. Porque a organização do trabalho em sala de aula é o que motiva o aluno. Quando o aluno conhece os objetivos do professor com aquela determinada atividade, quando ele conhece o planejamento, a rotina indicada pelo professor, e outro detalhe também, quando ele conhece toda a dinâmica do trabalho escolar, com certeza ele também apresenta, inclusive, um outro tipo de comportamento. Continuando, nós podemos observar que a composição da liderança, ela indica a participação do conselho escolar, a participação, a integração dos pais, dos alunos, ou pode ser representante dos alunos, assim como a importância também da participação da comunidade e de uma rede de apoio. O que significa essa rede de apoio? Que a escola pode favorecer, a partir da análise da sua realidade, uma rede de apoio, inclusive de proteção ao aluno, às necessidades do aluno, ou de repente a família do aluno necessita mais dessa rede de apoio do que o próprio aluno. Por que estamos dizendo isso? A partir do momento em que a equipe gestora conhece a realidade na qual essa escola está inserida, pode-se observar, por exemplo, situações de vulnerabilidade dos alunos, pode-se observar negligência familiar. Às vezes o aluno não vem para a escola porque os pais também não estão atentos às necessidades do aluno. E note que aqui nós estamos tratando do aluno desde a educação infantil, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Para cada fase do ensino, nós temos as dificuldades apresentadas pelos alunos. No primeiro momento, relacionada ao contexto familiar, nós temos crianças da educação infantil que sofrem violência dentro do próprio domicílio. Então, muitas vezes, a dinâmica do trabalho em sala de aula favorece a participação do aluno no sentido de expor os seus problemas. Então, essa rede de apoio, ela é indicada no sentido de que assistente social, psicólogo, advogado, Ministério Público, conselho tutelar, o pedagogo da escola, o diretor, os professores, de maneira organizada, podem contribuir para que o aluno alcance êxito em algumas situações que muitas vezes nem é responsabilidade dele. E justamente esse grupo formado por diferentes profissionais podem contribuir para encaminhamento que se fizer necessário. É claro que o professor é o primeiro a ouvir as necessidades do aluno. O professor realiza esse encaminhamento para a equipe pedagógica, para o diretor da escola e juntos vão buscar alternativas de solução para esses problemas indicados pelos próprios alunos. Ações a serem empreendidas pela direção. Estar sempre presente no espaço escolar. É importante a presença do diretor demonstrando cordialidade, compreensão, pensar naquilo que ele vai dizer, como é que vamos realizar diferentes atividades.
estar atento, dar ouvidos, permitir que o outro fale, tanto o aluno quanto os profissionais, preparar-se para as resistências de alguns profissionais, familiares de alunos, mas é importante valorizar o relacionamento interpessoal e favorecer sempre o ambiente harmonioso. O espaço escolar é um espaço na qual estamos lá presentes durante 200 dias letivos, 800 horas de atividades. Isso está lá na LDB. Atividades planejadas relacionadas ao trabalho pedagógico. 200 dias letivos, 800 horas de atividades planejadas. Então, note quanto tempo passamos dentro do espaço escolar, nós e os nossos alunos. Então, é importante que tenhamos nesse espaço um clima harmonioso para que tenhamos vontade de voltar amanhã, não é verdade? Buscando a resolução de uma situação-problema. Você já ouviu falar em estratégias para serem utilizadas durante o período de transição dos alunos da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental? Então, note que os nossos alunos, vamos imaginar a criança da educação infantil. A criança permanece desde o berçário até o pré-escolar em uma determinada instituição, com um determinado profissional, e ela adquire uma certa segurança em estar lá todos os dias com esse profissional. Quando ela conclui o pré-escolar e vai passar para uma outra instituição, ela já vai ter uma certa dificuldade nessa fase que é entendida como uma fase de transição. E é importante nesse momento a acolhida dos profissionais, a observação das necessidades dessa criança, os conflitos que esse espaço possa produzir. Imagina uma criança que estava lá em um espaço pequeno e agora ela vai para uma grande escola com muitas salas de aula, muitos professores. Quando ela conclui os anos iniciais do ensino fundamental, muitas vezes somente com um professor em sala de aula, do 6º ao 9º ano, ela terá 9 professores em sala de aula. Então, essa fase de transição deve ser muito bem observada pela equipe pedagógica, pela direção da escola, pensar num plano de ação que acolha essa criança, que observe regularmente as necessidades, a questão da socialização, dificuldade de aprendizagem, dificuldades familiares, ou seja, compreensão das possibilidades, inclusive de intervenção. Assim, apresentamos algumas. Observe no quadro. Temos aqui reunião entre os coordenadores das instituições, ou seja, daquela que o aluno estava, com essa nova escola em que o aluno vai participar, para um alinhamento de ações que contribuam de maneira saudável com esse período de transição. Também é importante provocar uma roda de conversa entre as pessoas responsáveis pela criança e a equipe gestora, para que essas pessoas responsáveis pela criança também entendam a dinâmica desse outro espaço, para que elas possam também elucidar dúvidas no sentido dessa processo de transição na qual a criança participa. É importante também para os profissionais da escola respeitar a cultura da criança, as diferentes linguagens que essa criança pode apresentar, porque isso é instrumento de comunicação. A criança está vindo de um outro espaço na qual ela tinha referências, ela tinha acolhimento, e essa transição pode ocasionar em conflitos, insegurança, muitas vezes ela não tem amigos, e quando vamos pensar, inclusive no aluno do ensino médio,
Nessa fase do ano é a fase em que ele solicita mudança de sala, mudança de turma, porque os amigos permaneceram em outra sala. Então, essas situações também são difíceis na questão de relacionamento interpessoal, mas isso também é um processo e é importante para que o aluno observe diferentes possibilidades. E a equipe pedagógica, a equipe gestora deve estar sempre atenta a essas reivindicações, expondo ao aluno a proposta de mudança, encarar como um desafio, e dessa maneira o aluno também tem a possibilidade de se integrar, de entender-se como pertencente a esse novo espaço que também é dele, uma nova sala de aula, um novo ambiente, novos colegas de turma e influenciando de diferentes maneiras também na sua construção do conhecimento. Temos aqui a possibilidade da sua participação. Destaque algumas contribuições do diretor diante da gestão escolar. Então, participe conosco, encaminhe aqui as suas contribuições para enriquecer a nossa reflexão. Vou ficar aqui aguardando. Pessoal, muitas contribuições, inclusive a anterior, Brasília e de Minas, né, que vocês participaram. Agradeço a participação de vocês. Agora temos aqui também um polo de Teresópolis. Então, como uma das atribuições do diretor, ser um mediador entre as diversas visões e concepções de todos envolvidos no processo educativo. É muito interessante a maneira como foi conduzida essa reflexão, porque as pessoas são diferentes, não é verdade? E se nós estivermos abertos a essa troca, nós aprendemos muito mais a partir daquelas pessoas que pensam diferente de nós. Imagine se todas as pessoas no ambiente escolar pensassem do mesmo jeito. Então, aprendemos muito mais com as diferenças do que com as pessoas. Já chegam lá uniforme, né? Que é uniforme, o próprio nome já diz que todos são iguais na utilização do uniforme. Coitadinho daquele que vai com uma calça, uma camiseta diferente. Como é que é isso aí na sua região? Então, até que ponto essa uniformidade de pensamento também, você concorda com isso? Vamos refletindo sobre essas situações. Brasília de Minas, estimular a equipe e manter a integração entre todos, inclusive pais e responsáveis pelos alunos. É fácil manter a integração porque as pessoas pensam diferente, mas não significa que porque a pessoa pensa diferente do meu ponto de vista, eu tenho que discutir com ela. Eu tenho que respeitar a ideia do outro.
Então, temos que também, esse exercício é importante para todos nós. O aluno defende seu ponto de vista. Hoje nós temos alunos criativos que desenvolvem a criticidade com muita rapidez e temos que respeitar a opinião desse aluno também. Polo de maravilha. Conciliar parte financeira com as questões pedagógicas, mantendo equilíbrio. Perfeito! É importante também os recursos financeiros para manutenção, tanto da estrutura física quanto dos demais espaços na qual se desenvolvem as questões pedagógicas e administrativas. Continuando, nós chegamos ao momento da recapitulação da nossa aula de hoje. Então, note que tivemos a possibilidade de compreender como a gestão democrática acontece no espaço escolar. O importante, como vocês mesmos apresentaram a partir da contribuição de vocês, transparência nas ações da escola, buscando principalmente satisfação e o êxito nos resultados. Note que a escola é dinâmica, é um espaço de conflitos e contradições justamente porque as pessoas pensam de maneira diferente. As pessoas vêm de diferentes formações, de diferentes universidades, algumas estão quase se aposentando, outras estão iniciando no trabalho. Então, existe divergência de opiniões, mas é justamente isso que enriquece o trabalho no espaço escolar. É isso que torna o espaço escolar um espaço dinâmico, vivo, as diferentes fases, as diferentes idades das crianças que estão sendo atendidas pela escola. Então, se você se identifica mais com a educação infantil, com os anos iniciais do fundamental, anos finais do fundamental, ensino médio, então são diferentes possibilidades de você se relacionar como pessoa, como profissional, ao mesmo tempo também você buscar cada vez mais capacitação para se integrar nesse trabalho que é muito bacana, que possibilita convivência com as pessoas. Voltando ao quadro, nós continuamos no sentido de entender a possibilidade e a importância da descentralização do poder, não mais nas mãos apenas do diretor, mas a equipe pedagógica, os professores podem sim participar por meio de diálogo, indicando quais seriam as diferentes possibilidades de atuar aí no que se refere à questão financeira da escola, a maneira como as verbas vão sendo distribuídas é um dos itens a ser considerado. A escola, ela não pode ser considerada um espaço isolado. Ela expressa um projeto pensado pela sociedade de maneira a atender às necessidades da própria sociedade. Note que as famílias encaminham seus filhos para a escola. Durante o período em que ele permanece na escola, ele vai buscando aperfeiçoamento, desenvolvimento de habilidades, de competências, para novamente ser inserido na sociedade. A própria escola deve buscar maneiras de contribuir para a evolução da ciência, o aprimoramento da capacidade intelectual dos alunos, aprimoramento da criticidade, da criatividade. Por quê? Desenvolvidas essas perspectivas e muitas outras que podem estar lá no plano de ação, nós estamos contribuindo para a formação de pessoas. E formação de pessoas que vão se integrar na comunidade, na prática social, ao mesmo tempo que também vão estar aí participando, sendo inseridas no mundo do trabalho. Agradeço a participação de todos vocês. Estaremos juntos na próxima semana para darmos continuidade nas nossas reflexões. Deixo aqui um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.